müssen hier noch etwas länger auf Ihren Stern warten, fürchte ich. Ich würde die Pasta nehmen. Schweinebraten sollte man meiden, wenn man Leichen aufschneidet. Ein Paar? Eddie Van Koon und Brian Lucas. Die stehen auf meiner Liste. Könnten Sie die für mich noch mal rausrollen? Nun ja, die Berichte sind leider schon weggeschickt worden. Ihr Haar ist anders. Wie? Die Frisur, der Scheitel war sonst in der Mitte. Ja, weil... Ist gut, das steht Ihnen so viel besser. Olá! Então, como que a gente resolve esse problema do Sherlock Holmes? Como que a gente sabe se uma carne que está sendo comercializada é de uma espécie ameaçada de extinção ou não? Bom, esse é um campo da genética para conservação chamado genética forense, no qual a gente usa metodologias genéticas para tentar controlar a comercialização da vida silvestre, né? A comercialização proibida da vida silvestre. Então o objetivo desse módulo, dessa aula de hoje, é mostrar para vocês como que isso pode ser feito. A gente vai começar falando sobre as utilidades, mas também as contingências e o rigor necessário para que funcione bem um projeto em genética para conservação usando forénsica. O tráfico ilegal da vida silvestre é o terceiro maior tráfico do mundo, após apenas o tráfico de armas e de drogas. Segundo a Interpol, esse tráfico movimenta bilhões de dólares todos os anos. Ano passado saiu um relatório das Nações Unidas sobre o tráfico internacional de vida silvestre. Esse relatório mostra que a vida silvestre mais traficada até 2019 era a do jacarandá e de madeiras que são chamadas, um nome genérico, de rosewood. Elas representaram mais de 2 bilhões de dólares de tráfico. Nos animais, os mais traficados foram os rinocerontes e os elefantes. Não tanto os rinocerontes e elefantes, mas sim partes dos corpos deles, né? Os dentes e os chifres dos rinocerontes. Uma coisa interessante é que o terceiro que aparece como maior traficado são os pangolins. Os pangolins que ficaram famosos com o negócio da Covid, né? O tráfico de pangolins aumentou de 4% do total de tráfego do mundo para 14% do total de tráfego no mundo em uma década. O que é traficado nos pangolins são principalmente as escamas, que são usadas, aquelas coisas de medicina chinesa, né? É usada para isso, para aquilo, um monte de coisas. Mas também se comercializa a carne, como foi visto naquele mercado de Wuhan. Curiosamente, a maior parte dos pangolins que eram comercializados antigamente vinham da própria área da China e do Vietnã. Mas atualmente a maior parte dos pangolins estão sendo traficados a partir da África. O pangolim, então, é essa espécie mágica, considerada por muitos povos africanos como uma coisa ligada diretamente aos deuses e que é uma coisa que traz sorte. É um bicho lindo, né? Convenhamos. Só que aí o pessoal acha também que vai ter sorte se pegar umas escamas desse bicho. Então tem toda aquela parte horrorosa que é o que os seres humanos fazem com suas lendas. Por que o pessoal usa a vida silvestre? Vocês viram no pangolim, eles pegam as escamas, nos elefantes eles pegam o marfim, nos rinocerontes eles pegam o chifre. Basicamente os usos são para alimentação, caviar, por exemplo, que muitos dos caviares hoje em dia exploram espécies ameaçadas de extinção. O pangolim para carne de tartaruga também é muito comercializada, especialmente no Caribe, que é uma espécie ameaçada, são espécies ameaçadas de extinção. Uma outra coisa que provoca uma devastação muito grande na vida silvestre, no tráfico, é a medicina alternativa. O pessoal fala assim, que legal, medicina alternativa chinesa, não sei o quê. Você vai olhar lá dentro, muitas vezes tem chifres de rinoceronte, tem escama de pangolim, tem vesícula biliar de urso, um monte de coisa de espécie ameaçada de extinção que são usadas na medicina tradicional chinesa. Talvez porque quando a medicina tradicional chinesa foi desenvolvida, essas coisas não estivessem ameaçadas de extinção. Elas eram abundantes e foram incorporadas. Só que a cultura manteve o uso desse material mesmo depois que as espécies se tornaram ameaçadas de extinção. Isso alimenta um tráfico caríssimo, né? Um quilo de escamas de pangolim está quase $2.000. Pra vocês verem como é que é o valor desse tráfico.
Outros usos da vida ameaçada são os animais de estimação. Aqui no Brasil nós temos, todo mundo sabe, tem um monte de feiras em que o pessoal vende passarinho que foi capturado na natureza. Então tem vários lugares do mundo em que espécies ameaçadas de extinção são traficadas e usadas como mascotes pelas pessoas que não entendem que elas estão ajudando a exterminar as espécies ao fazer isso. Outros usos de espécies ameaçadas de extinção são como troféus. O pessoal gosta de ter uma pata de elefante ou uma cabeça de um bicho, os caçadores, isso tudo. E como souvenirs. O cara vai fazer turismo e compra aquela estatueta bonitinha feita com marfim autêntico de elefante. Quando você faz isso, você está ajudando o tráfico. A genética pode ajudar, e pode ajudar muito nesse tipo de coisa. Porque normalmente, quando você trafica, a não ser que seja o animal inteiro, você acaba descaracterizando o que você está traficando. Então, mesmo que seja marfim, você tem que saber se é marfim da espécie de elefante africano, da floresta ou da savana. O rinoceronte, que espécie de rinoceronte é? Uma espécie mais ameaçada ou não? Então, mesmo quando é rinoceronte, elefante, você sabe que é um rinoceronte ou elefante, você precisa saber qual é a espécie. Muitas vezes você precisa saber de onde veio. Com a genética, dá para você saber esse chifre de rinoceronte veio de tal país. Olha que coisa legal. Usando a genética dá para saber isso também. Então, a genética é muito útil. Talvez a aplicação mais imediata da genética na conservação é a genética forense. Então existem vários livros, existem várias abordagens, um monte de publicações nessa área. Tem uma coisa que é fundamental, que é o objetivo desse módulo, é discutir a incerteza. Nós em ciência estamos sempre trabalhando com incerteza, por isso a gente usa estatística. Quando a gente fala, isso aqui foi significativo no nível de 5%, o que significa isso? Significa que eu estou pronto a errar uma vez em 20, ou seja, 5 vezes, quando eu digo que a hipótese nula é falsa. Né? A hipótese nula é aquilo que você quer refutar. Em ciência, a gente aceita estar errado 5% das vezes. Quando a gente fala, é significativo no nível de 5%. Só que quando você vai para a forênsica, 5% não funciona. Então, o cientista, ele testa a hipótese nula. O objetivo de um trabalho científico, muitas vezes, é testar a hipótese nula. Ver se a gente pode rejeitar a hipótese nula. Então, se você testa a hipótese nula e você fala assim, com 5% de chance de eu estar errado, eu digo que ela é falsa, eu digo, você é falsa, eu acuso você de hipótese nula. Só que em forênsica tem consequências graves. Em ciência a gente pode trabalhar com 5%, porque depois vão ter outros cientistas que vão olhar de novo as coisas que a gente está fazendo. A ciência ela é incremental. Então, se eu te fizer um erro de 5%, vai ter um outro cientista mais para frente que vai corrigir meu erro. Agora, em forênsica, significa ir alguém para a prisão. Você não pode mandar alguém para a prisão com 5% de chance de você estar errado. Condenar uma pessoa é uma coisa muito, muito séria. Então, a genética forense ela tem que levar em conta isso. Tem que levar em conta essa preocupação de que não é ciência básica. É ciência aplicada com consequências muito grandes para as pessoas que são acusadas. Então, por exemplo, nesse artigo do Allers et al., em 2017, eles falaram, olha, genética forense tem que ser no nível profissional mais elevado possível, por conta das consequências criminais que ela tem. Isso é muito importante e foi chamado a atenção pelo secretário-geral da CITES. A CITES é uma ONG internacional que trabalha com o comércio de material de espécies selvagens. A CITES define o que pode ou não pode ser comercializado ou levado de um país para outro. O secretário-geral falou que as taxas de erro que a gente pode aceitar em ciência não são aceitáveis para a parte forense. A taxa de confiança, quando você faz uma acusação forense, tem que ser muito maior do que aqueles 5% de erro que a gente aceita em ciência. Só para reforçar, em criminalística, a gente só condena quando tem provas muito claras. Nós nunca podemos condenar baseados apenas em convicções, apenas porque eu acho que é culpado, ou apenas porque eu desejo que seja culpado. Em ciência e em forênsica, nós sempre temos que dar o benefício da dúvida ao réu. Uma coisa importante nisso é que, por conta dessa preocupação com a incerteza, em genética forense a gente sempre tem que procurar excluir. Ou seja, é muito difícil provar
que a hipótese nula é verdadeira. É impossível, na verdade. Você pode provar que ela é falsa. Então, quando você vai fazer um processo criminalístico, é muito importante que você consiga uma declaração do acusado, que você tenha alguma coisa que você possa provar que está errado. É muito mais fácil você dizer, se o acusado foi acusado, ele está vendendo uma carne que era de elefante. É muito mais fácil provar que a carne não era do que ele disse. Ele falou assim, não, isso aqui é vaca. É muito mais fácil provar que não é vaca do que provar que é elefante. A gente sempre tem que procurar maneiras de provar que o que a pessoa falou estava errado. Um exemplo super legal da aplicação do rigor científico para a forênsica da natureza é o RODES. O RODES é um sistema desenvolvido para controlar o tráfico de rinoceronte. O tráfico de rinoceronte, ele é enorme. Baseado no site do Ravenscope, eu até aconselho que vocês vejam esse site, que é muito legal. Ele traz o preço de cada coisa comercializada, o preço médio comercializado no mundo de cada coisa. Ali você pode ver que o quilo do chifre de rinoceronte chega a 10 mil dólares nos Estados Unidos. Então, o RODES procurou estabelecer todo um fluxograma de trabalho que permita que a tua técnica não seja contestada por advogados espertos dos traficantes. Então, para que a tua técnica seja validada e não seja contestável, tem vários passos que têm que ser seguidos. O primeiro passo é a cobertura taxonômica do teu teste. Você tem que mostrar que teu teste não identifica apenas a tua espécie, mas também as espécies próximas que podem ser alvo do tráfico. Ou podem ser espécies que as pessoas dizem que é aquilo que não está sendo traficado. Tudo isso o teu teste tem que permitir. Então, quando você vai estabelecer um teste de genética para a forênsica, você tem que provar que ele funciona numa faixa taxonômica bastante alta. Uma outra coisa é que você tem que mostrar que a tua técnica tem resolução taxonômica suficiente para o nível que você está trabalhando. Então, no caso dos rinocerontes, eles testaram com todas as espécies conhecidas de rinoceronte e mostraram que com os marcadores que eles estavam usando, dava para separar cada espécie direitinho na árvore. A terceira coisa é validação. Essa é uma coisa mais complicada, mas que tem que ser feita para a tua técnica ser considerada uma técnica aceita internacionalmente. A validação é quando você tem o teu método já desenvolvido e você aplica ele em vários laboratórios independentes. Então você desenvolveu uma técnica fantástica para identificar tamanduá. Você desenvolve a técnica, publica, e aí você testa ela. Você faz isso num laboratório no Chile, faz isso num laboratório no Nordeste, no Sudeste, em laboratórios independentes para mostrar que a tua técnica funciona independente do laboratório. A quarta coisa é a reprodutibilidade. Você tem que mostrar que a tua técnica é robusta, inclusive a variações experimentais. Por exemplo, será que se eu usar uma máquina de PCR ou outra máquina de PCR muda o meu resultado? Antigamente tinham técnicas, por exemplo, Rapids, que se você mudava a máquina de PCR, mudava o padrão. Você não quer isso quando você quer fazer um estudo forénsico. Será que a tua técnica depende da marca da TAC ou dos outros reagentes que você vai usar para PCR? Será que a tua técnica depende do olhar de quem está analisando? Ou seja, será que eu tenho que fazer um teste duplo cego, eu tenho que fazer testes às cegas para ver se várias pessoas diferentes vão chegar à mesma conclusão usando a tua técnica? A quinta coisa é a especificidade. Isso, de certa forma, é parecido com a segunda, né, que era o escopo taxonômico. Mas a especificidade é só para dizer, olha, a minha técnica não vai sofrer de contaminações. Então você sempre tem que testar a tua técnica com DNA humano. Porque vai que, de alguma forma, o DNA do policial que pegou a amostra interfere com o teu resultado. Eu sei, nós que trabalhamos com coisas moleculares, com coisas de genética, sabemos que isso é muito pouco provável. Mas isso não importa, porque isso pode ser usado por um juiz, por um advogado de defesa, para dizer assim, olha só, a técnica deles não detectava se alguém contaminou na hora de coletar. Então você tem que provar, tem que cercar a tua metodologia por todos os lados para evitar que ela seja contestada em corte. E, finalmente, sensibilidade. Você tem que saber em que faixa de concentrações de tecido, de DNA, o que seja, que a tua técnica funciona. Então, se você vai detectar, por exemplo, chifre de rinoceronte, que é usado em medicina chinesa,
quanto que você consegue? Se você pegar um comprimidozinho lá de medicina chinesa que tem chifre de rinoceronte, quanto do chifre de rinoceronte tem que estar presente para que você possa dizer que tem chifre de rinoceronte? Você precisa ter esse grau de incerteza. Você precisa falar, olha, a minha técnica só funciona de tantos miligramas em diante de chifre de rinoceronte. Então, você tem que fazer vários testes com concentrações variadas para ver em que faixa de concentrações a tua técnica funciona. Bom, agora que você tem a técnica estabelecida, existem cuidados a serem tomados se você quer que o teu trabalho possa ser realmente utilizado judicialmente. Não adianta você falar assim, eu fui na feira, encontrei esse chifre de rinoceronte, sei lá, encontrei esse negócio. Porque a pessoa que você vai acusar vai dizer assim, não, você nunca esteve lá na feira comigo. Digamos que você vá na feira e peça um recibo. A pessoa te dá o recibo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu dei recibo para você de uma coisa que eu te dei, mas como é que eu sei que o que você analisou é aquilo que eu te dei? Olha só que confusão. Então, para fazer direito, existe um negócio chamado cadeia de custódia. A cadeia de custódia é muito formalizada para trabalhos jurídicos e no caso de forensica da natureza é muito simples. Primeiro, quem coleta tem que estar junto com uma pessoa que tenha fé pública, um oficial de justiça. Pode ser um policial, um inspetor do Ministério da Agricultura ou do Ministério do Meio Ambiente. Tem que ser uma pessoa que tem esse poder. Segundo, quando a amostra é pega, comprada, confiscada, seja lá o que for, ela tem que ser separada em 3 amostras diferentes. Todas 3 são acondicionadas da maneira adequada para aquele tipo de amostra. Pode ser um envelope, pode ser uma caixinha com gelo, alguma coisa. E esse material tem que ser lacrado. Lacrado, se for uma caixinha com álcool, tem que ser colocado em uma coisa que possa lacrar. O lacre é uma coisa que veio do inspetor. Então o Ministério da Agricultura tem seus próprios lacres, com seus números que nunca se repetem. E isso tem que ser assinado pelo inspetor e pela pessoa de qual foi confiscado o material, da qual foi confiscado o material. São 3 cópias. Uma fica com quem coletou, com a polícia, com o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente. A outra é enviada para o laboratório. Por exemplo, nosso laboratório, ou para algum laboratório que faça forensica. E a terceira fica com a pessoa. Com a pessoa que tinha a amostra. Então, você vai autuar alguém numa feira, faz 3 vezes, uma com o Ministério do Meio Ambiente, ou Agricultura, quem for, outro com o laboratório e outro com a própria pessoa da feira, que tem que guardar aquilo e não pode violar o lacre. Isso significa que, se quando for feito o laudo, digamos eu fiz um laudo e concluí que era rinoceronte, a defesa pode pedir uma contraprova. E a contraprova vai ser feita com o material que estava na polícia ou no Ministério da Agricultura. Ou a defesa pode pedir uma prova independente. E aí isso vai ser feito com o material da própria pessoa, sob controle da polícia. Então, dessa forma, você garante à pessoa amplo direito de defesa, que é uma coisa necessária se você quer, no fim, condenar alguém. Então tá aí. Esses são os cuidados que a gente tem que tomar para poder ser um detetive da vida selvagem. Resumindo então, a genética forense é uma área fantástica em que você pode ter aplicação imediata do teu trabalho. Ao contrário do resto da genética para conservação, a forense é que é mais rápida e mais imediata. É mais simples também, intelectualmente não é nada tão fascinante, mas ela é uma técnica que tem uma aplicação rápida. E a outra coisa é que, como é forense, a gente tem que ter uma preocupação enorme com a incerteza. É muito importante que toda a cadeia de custódia, que tudo seja feito com cuidado, para que isso possa ser efetivo e não apenas um artigo que você publica e que não tenha efeito prático, concreto, para tentar inibir a comercialização ilegal da vida silvestre. No próximo módulo, nós vamos falar em exemplos. Eu agora falei no que tinha que fazer, né? Como é que o rigor... Coloquei o cenário para genética forense para conservação. Mas no próximo módulo a gente vai mostrar vários exemplos de como você faz genética forense para conservação no nível de espécie. E depois vai ter um outro módulo que vai ser no nível de população e indivíduo. Até lá!